E vamos a mais um vídeo onde eu mostro o que eu li no mês anterior. Dessa vez eu venho trazer as minhas leituras do mês de junho. Oi pessoal, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de leituras mensais do canal Livros e E-Books. Aquele vídeo que eu trago todos os meses, onde eu mostro os livros que eu li no mês anterior e comento um pouco sobre cada um deles, focando mais nos que não ganham vídeo exclusivo. Se você está chegando agora, espero que goste, que esse vídeo te estimule a continuar acompanhando o canal. Na caixa de descrição do vídeo eu sempre deixo os links para os vídeos exclusivos de alguns livros e nesses vídeos eu detalho mais a minha experiência de leitura e também deixo algum conteúdo extra a respeito quando for o caso. Na caixa de descrição você encontra também os links para as minhas outras redes sociais, para a minha lista de desejados da Amazon e também para a compra dos livros que estiverem disponíveis, também através da Amazon. E quando a compra de qualquer produto no site da Amazon, não só livros, é feita por um desses links, eu recebo uma pequena comissão que é repassada integralmente para uma instituição de assistência social e você estará ajudando sem pagar nada mais. Periodicamente eu publico aqui a prestação de contas e o repasse para a instituição contemplada. Então eu agradeço imensamente a quem puder efetuar suas compras dessa forma, ok? Mas vamos falar dos livros. Em junho eu li um total de 5 livros, um brasileiro, 2 alemães e 2 russos. E eu começo pelo brasileiro, Galvez, Imperador do Acre, de Márcio de Souza, que foi um livro publicado originalmente em 1976 e que, ao mesmo tempo que ele é bem recomendado, inclusive por autores como Jorge Amado, volta e meia pedido por algum vestibular, aparece em várias daquelas listas de livros essenciais da nossa literatura, ainda assim ele permanece em grande parte desconhecido do público leitor. É um livro divertidíssimo e que, apesar de no prólogo o autor declarar que é uma obra de ficção, ele não deixa de ser um romance histórico e traz um acontecimento praticamente desconhecido pelos brasileiros de fora da região amazônica, que foi a proclamação da República do Acre, no final do século XIX, pelo espanhol Luís Galvez de Arias, que transformou o território em país e se proclamou imperador. Essa história bizarra é contada aqui de forma totalmente não convencional e muitíssimo divertida, ao mesmo tempo que mantém a veracidade do pano de fundo histórico. É um livro curto, delicioso, muito fácil de ler, e que nos apresenta de forma bem original esses fatos históricos importantes e desconhecidos, além de ser, claro, um grande exemplo da literatura amazônica. Está saindo uma edição nova, eu vou deixar a capa aqui do lado, essa minha é mais antiga, e para quem quiser saber mais, já saiu também um vídeo exclusivo sobre ele aqui no canal. Recomendadíssimo. Um outro livro lido esse mês, que também já tem vídeo aqui no canal, é Winnetou 3, de Karl May. Esse livro é o terceiro de uma série e quem acompanha o canal já me viu falando sobre ela por aqui. Quando eu comentei sobre o segundo volume que eu li no mês de maio, eu disse que ele trazia algumas narrativas que já haviam sido publicadas separadamente e que foram unidas por uma trama comum que amarraria esses episódios, mas que isso nem sempre foi bem sucedido e deixou a impressão de que se tratava de uma espécie de colcha de retalhos. E essa falta de coesão também aparece aqui nesse terceiro volume, especialmente na primeira metade do livro, mas na reta final, quando ele retoma uma situação iniciada lá no primeiro volume, ele o faz de forma tão perfeita que conclui de forma bastante redonda essa trilogia. Esses livros trazem basicamente as aventuras de um alemão, apelidado Mão de Ferro, e do chefe Apache Winnetou no Velho Oeste americano, enfrentando diversas situações perigosas, ataques de índios, sequestros, duelos, assaltos a trens e muitas outras. Situações essas que mais tarde se tornariam tradicionais em qualquer obra de faroeste. E o mais curioso de tudo isso
é que esses livros foram escritos no século XIX e por um alemão que dizia ter ele mesmo vivido todas essas aventuras, apesar de nunca ter posto os pés nos Estados Unidos. A história desse livro e do autor é bastante curiosa e se vocês ainda não assistiram, recomendo que assistam o vídeo exclusivo sobre ele, porque lá eu conto mais, né, sobre a vida do autor e sobre essa trilogia. Também da Alemanha vem outro livro pouco conhecido, o Mefisto, de Klaus Mann. E esse sobrenome do autor não é à toa, porque se trata do filho mais velho do Thomas Mann. Esse é um daqueles livros com uma trajetória de escrita e publicação bastante complicada e que acabou sendo um dos motivos para o suicídio do autor em 1949. É a história de um ator de teatro extremamente talentoso e que tem, acima de tudo, a ambição de se tornar nada menos que o maior ator da Alemanha. E para conseguir seu intento, ele fará de tudo, até mesmo vender sua alma ao diabo. No caso, o alto escalão do regime nazista. O Klaus Mann era um ferrenho opositor do nazismo, teve sua obra queimada em público, perdeu a cidadania alemã, mas conseguiu fugir e escreveu essa obra no exílio em 1936. Mas o autor não conseguiu publicá-la e mesmo muitos anos depois da sua morte, essa publicação ainda era objeto de um longo e complicado processo judicial. Eu pretendo fazer um vídeo sobre ele em breve, então fiquem de olho aqui no canal, porque não apenas essa história da publicação, como o próprio livro, são bem interessantes. Então, se você ainda não for inscrito no canal, aproveite agora para fazer sua inscrição e ativar o sininho de notificações para ser avisado assim que sair um vídeo novo. O primeiro livro foi o Noites Brancas, do Dostoiévski, que foi uma enorme surpresa. Apesar de não ser conhecedor da obra dele, porque eu li apenas o Crime e Castigo, eu sei que a maioria dos seus livros tem um caráter mais profundo e filosófico, e aqui isso não acontece, pelo menos não tanto. Esse é um livro curto, de leitura fácil, bem prazerosa, mas eu acredito que ele pode não agradar a muita gente, especialmente quem conhece mais a fundo a obra dele. Toda a trama desse livro se passa em um período de apenas 4 noites, e nessas 4 noites nós vemos os encontros de 2 personagens. O narrador, que é um rapaz que não diz seu nome, se auto-intitula um sonhador, e a Nastienka, uma jovem que está à espera do seu amado, que partiu há 1 ano e que deve estar retornando nesse período para que, enfim, eles decidam se irão se casar ou não. E durante essas 4 noites, os 2 vão se tornar confidentes e íntimos, a ponto de questionarem seus propósitos de vida e seus sentimentos. Mas, apesar desse teor mais leve e romântico, é possível tirar muita coisa dessa novela, especialmente sobre o posicionamento do narrador em relação à vida e às outras pessoas. Afinal de contas, é um rapaz bastante solitário, ao ponto de conversar com as casas da rua. Ele se considera incapaz de convívio social, nunca teve um envolvimento amoroso e agora se vê subitamente apaixonado por essa moça, que também tem uma história bem peculiar. Foi uma boa leitura e, mesmo sendo um Dostoiévski atípico, serviu também de aperitivo para a grande empreitada que eu irei finalmente encarar a partir desse mês de julho, que é a leitura dos Irmãos Karamazov. E o último livro foi Primeiro Amor, do Ivan Turgenev, também uma novela curta, de leitura rápida e bastante agradável. Aliás, como geralmente são as obras do Turgenev. O protagonista é o Vladimir, um adolescente de 16 anos que se apaixona profundamente pela filha da vizinha, uma princesa decadente, e põe decadente nisso, a jovem Zinaida, de 22 anos. A questão é que essa moça, que aparentemente é irresistível, porque todos os rapazes da redondeza caem a seus pés, ao mesmo tempo que encoraja esse amor, repele as investidas do Vladimir, que acaba bastante enciumado pela atenção dispensada por ela aos outros rapazes. E a razão para esse procedimento só será descoberta por ele bastante tempo depois, embora para nós, leitores, esteja relativamente clara desde a metade da história.
É um livrinho que explora e detalha muito bem a paixão adolescente, principalmente dos meninos. Aquela época em que todos os meninos se apaixonam perdidamente, né, por qualquer mulher que lhes dispense alguma atenção. E, a meu ver, ele deve ser lido com essa visão adolescente, porque, do contrário, poderá parecer até uma obra simplória demais. Também por isso eu acredito que, mesmo sendo uma história de amor, talvez ela agrade bastante aos homens, né, que podem se identificar aí com seus arroubos da juventude. De qualquer forma, é uma leitura bem interessante, bem escrita e uma excelente introdução, tanto à obra do Turgenev quanto à literatura russa em geral. Então é isso, esses foram os livros lidos em junho e agora vocês irão me contar como foi o mês de leitura de vocês, o que leram de interessante, se já leram ou pretendem ler algum dos livros que eu mencionei. Enfim, vamos conversar um pouquinho aí embaixo nos comentários. Aguardo a visita de todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.